Então, boa noite. Estou aqui com a Adriane e da Andrea, da Associação Mães pela Diversidade. E quero dar as boas-vindas, Adriane. Muito obrigada por aceitar esse convite de estar aqui conosco para a disciplina Tópicos sobre Estudos Interdisciplinares 1. E gostaria que tu te apresentasse, falasse da tua história e da história da organização Mães pela Diversidade. Boa noite, Lenise, muito obrigada pelo convite. Então, é um prazer a gente acessar os espaços acadêmicos para levar essa humanização para esses espaços. A Associação, na verdade, Mães pela Diversidade, que é um coletivo que surgiu em 2014 pela necessidade de mães viram lá em São Paulo de se associarem, se procurarem para lutar por direitos dos seus filhos LGBTs, lá em 2014, por essa necessidade das próprias mães verem que seus filhos precisavam desse apoio, né? Mães pela diversidade. Por que mães pela diversidade? Porque, geralmente, quando um filho se revela LGBT, a mãe leva o ônus da dita culpa, né? Foi tu que errou, foi tu que não soube criar, né? Então, a sociedade impõe essa carga para a mulher. Numa sociedade machista como a gente vive, é geralmente assim que acontece, raramente é diferente, né? Então, mães pela diversidade por causa disso, porque a mulher é a primeira a ter que escolher, às vezes, entre o filho LGBT e o marido, entre o filho LGBT e o filho não LGBT, né? Então, fica entre a cruz e a espada, como dizem, né? Então, é bem importante esse nome de poder para a mulher, né? Um local também de encaminhamento para claro. Uhum. Nós trabalhamos desde criança até idoso. Sim. Claro. Precisa desse acolhimento, né? E óbvio, né, que quando a gente coloca a pessoa numa rede de apoio como essa, isso transforma a vida das pessoas. Claro. Não, é cada retorno que a gente tem de mães que chegam assim duras e não sabem, só querem ouvir, e daqui a pouco a mãe vem com uma história linda, maravilhosa da vida que está mudando, né? Ontem mesmo na nossa reunião nós tivemos um retorno maravilhoso de uma mãe que já consegue falar, chamar a filha pelo nome feminino, que a semana retrasada ela já não conseguia ainda. Então, é bem interessante. Então, para mães e pais que desejam participar mesmo do grupo, se vai ao Facebook e se manda uma mensagem privada dizendo de que cidade que é, de que estado, que tem uma pessoa que administra, que passa direto para a coordenação. É assim que se chega no Mães, né? Ou tu conhece alguém direto, né? Às vezes a gente conhece alguém no Uber, alguém na rua, aí a gente já conhece direto, já atrás, né? Mas aí é acolhido lá no grupo e a gente vai se conhecendo, né? Pode já depois começar a participar das reuniões e tal. Aqui no estado é assim, nos outros estados eu não sei como é que as meninas fazem, mas em todos os lugares é assim. Então, para chegar no Mães é isso. Chega lá no Facebook, manda uma mensagem privada e diz: sou mãe LGBT, eu sou pai LGBT e quero participar do grupo. Sou de tal lugar, e aí vai chegar na coordenação. As minhas dificuldades foram essas, de entender esse universo, né? Eu achava que, bom, se não é uma coisa, obviamente vai ser outra. Eu queria tirar de uma caixa e já enfiar noutra, né? Aí, esse conhecimento que a gente vai adquirindo de trocas com outras pessoas, com outras mulheres, tu vai ampliando esse universo e vai vendo que não existe caixa, não é para existir caixa, né? Caixas não existem, não precisam, apesar de muitas vezes os LGBTs
se protegerem nas caixas, né, para poder ficarem mais tranquilos, né, enfrentar as maldades do mundo, né, que a gente tem muito por aí. Então, o meu problema era esse, a ignorância ainda, o não conhecimento, que nunca vou ter todo o conhecimento, mas eu sou outra pessoa de 2016 para cá, né? Aquela pessoa foi crescendo um pouco e todo dia, né? Porque os filhos LGBTs nos abrem um universo que eu nem sei quem é aquela pessoa que ficou lá atrás, porque a gente vai ampliando em todos os sentidos, né? A gente vai ampliando o conhecimento desse universo, né? Que nos muda, nos transforma, né? Então, as pessoas partem primeiro de uma curiosidade, né? Como mãe de trans, vejo assim, as pessoas têm muita curiosidade, primeiro. Aí ficam naquele receio de tu ser a enciclopédia da pessoa. Então, como os trans, né, e as trans são, às vezes, como é que eu vou te dizer? É cansativo tu ter que estar explicando toda vez, né? Toda vez. Então, como mãe, a gente explica, então. Deixa o filho lá, que a gente explica, porque eu acho que a gente tem que ter, como diz a Renata sempre nos diz, amorosidade, né? Porque as pessoas não tem que passar por isso. Então, a gente está vendo, então, é o respeito, a visibilidade, o crescimento, as pessoas nos vendo como famílias, né? Que elas se sentem seguras a assumir as suas famílias também. Então, cada vez cresce mais o movimento por causa disso, porque uma mãe, mas se aquela mãe lá pode aceitar, eu também posso aceitar, a palavra não é essa, né? Você respeita e convive e a família continua feliz e tal. Então, a gente vai vendo isso acontecer. O que tem acontecido muito são a visibilidade e o respeito às crianças. Criança LGBT existe. Isso aí né? é importante. É uma frase que a gente diz, criança LGBT existe, cada uma de nós teve uma. Né? Mesmo que eu não soubesse, era. Né? Porque não existe opção, é uma condição. Né? Isso a gente tem que bater sempre, a gente bate sempre nessa tecla, não existe mais. Nós temos um grupo nacional de pais e mães apenas de trans. Não sei quantas pessoas tem lá dentro, mas são muitas e cada vez mais crianças. Isso que eu ia dizer, então tá chegando já bastante pais de crianças. De crianças, né? Aí vêm os fundamentalistas nos atacar, que a gente está sexualizando criança, porque essa confusão de levar para o lado sexual é batata. A primeira coisa que se faz é isso, é levar para o lado da sexualidade, sabendo que identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é outra, né? Então, as pessoas não conseguem fazer essa dissociação, né? Não consegue, é tudo. Falou em LGBT, é sexo. A palavra que parece que é assim, né? Sexo ou ato, né? Não, então é complicado. Então a gente está vendo isso, o respeito, a gente sabe para onde conduzir as pessoas. Adriane, então, isso é um movimento bom. eu acho importante, né, tu contar um pouquinho, né, o porquê que tu tinha essa necessidade de descobrir qual médico, qual profissional da saúde buscar, porque isso é uma tecla que a gente tem que bater, qual é o tipo de constrangimento que as famílias têm que enfrentar, que a LGBT tem que enfrentar quando vai uma simples consulta para a saúde, né? Não, que a gente vê muito. Assim, por que a tua aflição por achar isso? Primeiro, para o expor, né? Pô, tu tem que ir lá e contar toda a história, né? Isso é complicado. Então, tu achar uma pessoa já indicada por alguém que já frequenta, gera uma tranquilidade, né? Porque tu vai lá e te expõe para uma pessoa que tu não conhece, tu não sabe como é que ela vai receber, né?
eu digo assim, o médico, a médica tinha que ter esse feeling, né, de saber. Então, essas parecem pequenas coisas, mas aí afasta a pessoa de ir buscar tratamento. Porque tu tem tanto que te expor, assim, de uma maneira tão, né, íntima, a tua intimidade, sem carinho, sem atenção, as pessoas às vezes se afastam, né? Aqui, o ambulatório é um lugar que eu defendo muito, né? Que teve esse cuidado de como tratar, como fazer, né? Então, o importante é isso, né? Nós, quando a Luar, que é a minha filha, a gente não queria procurar um médico porque, pelo SUS, porque tu tem que ir no posto contar tua história, dizer o que tu quer. Pô, imagina, né? Tu vai lá no posto e diz, eu quero isso porque eu quero fazer aquilo, porque eu não sei. Aí daquele tu vai para outro, né? Para poder ir para clínicas, por exemplo, né? Tu teria que ir no posto de saúde para depois ir para clínicas, né? Então, no mesmo dia a gente foi fazer, ela foi fazer outro exame, a gente foi fazer, não, ela foi fazer um exame e o rapaz, quando preencheu lá, quando eu recebi a pasta, né, que eu que peguei, porque no começo a gente fica muito protetora, né, a Luar tinha 22 anos quando ela contou para nós, então a gente fica muito, carrega quase pela mão, né, assim, o rapaz colocou sexo masculino, né, corri lá e digo, não, porque ela já tem a documentação dela já retificada, né, e aí eu digo, não. Aí fiquei pensando, eu digo, pô, ela viu, né, o chuchuzinho, assim, e já, o rapaz que fez, né, viu o chuchuzinho, já achou que era um menino, né? Eu fui lá e disse, não, tu pode retificar aquilo. Tá, desculpa, pediu 1000 desculpas. Digo, mas isso tem que ser trabalhado, né, na enfermagem, no atendente técnico, em todas as áreas. Tem que ser para as pessoas ter... não se culpar, claro, né? Porque não é todo mundo que tem que saber tudo, né? Mas tu está aberto a aprender, né? Aberto a ir atrás. Então, Anne, eu trabalho principalmente com o público idoso. tias, né? 2 tias lésbicas por parte de mãe. Então tem uma que está com 88 anos. Ela ficou viúva há uns 4 anos atrás da companheira dela, que sempre foi amiga, irmã, moravam juntas, né? Nunca se assumiram. E a gente, nós, os sobrinhos, depois de algum tempo, é que, né? Opa, elas são um casal, né? Até hoje agora ela não está muito ciente disso, mas ela dava umas risadinhas quando a gente falava delas como casal, né? Ela dava umas risadinhas assim. Então, o idoso, eu imagino o que não passaram, né? Vi o que passaram, algumas coisas, assim, que hoje me dou conta, né? Mas é uma coisa que foi super velada, né? Foi super escondida, era feio, era proibido, era um desvio, né? Então, esse sofrimento Tratado como perversidade, como uma... Sim, é um desvio sem perdão, né? Então, é bem complicado. Então, é bem... A gente, quando participa das paradas, que isso é muito importante a gente falar, porque é a coisa que aquece o nosso coração, as paradas livres em Porto Alegre, nós ultimamente temos feito a abertura. Nós, Mães pela Diversidade, vamos à frente da parada. Então, quando tu tá passando na rua e vê casais velhinhos, sabe, mais brancos que eu, e pode, tá, vindo te abraçar, e agradecer por a gente existir. Então, a gente passa rindo e chorando, né, na avenida, porque de tu ver aqueles que não conseguiram viver a sua sexualidade, a sua orientação, a sua identidade com a leveza que podia ser, né? Foi pesado, foi luta, foi escondido. Então, isso é ruim de ver que aconteceu, mas é bom saber que está mudando. E está mudando, a gente não nota, mas
pelo que, né, tu viu, nós somos 2.000 pessoas e crescendo 2.000 na última contagem, nem sei. Muito assim, a tua disposição, né, em dedicar esse tempo agora para isso, e tenha certeza que isso faz diferença, tá? Te agradeço muito em nome dos meus alunos e alunas. E alunos. E alunos. Outro assunto é um outro tema, né? A linguagem neutra, é outro tema. Isso é muito interessante também da gente ir atrás, né? Porque às vezes a gente atrapalha. Eu agradeço também, Lenisa. Desculpa qualquer coisa, que eu sou uma pessoa às vezes muito empolgada e falo e às vezes me perco, né? Mas gostei muito e pode ter certeza que isso é muito importante para a gente, como família, né? Saber do interesse acadêmico, né? Colocando, porque é assim que a gente vai mudando o mundo, é assim que a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Senão, é como eu te disse lá no começo, a gente se fecha só na literatura e não vai para a parte prática, né? E aí faz falta, né? Faz falta na hora do atendimento, faz falta na hora do acolhimento e às vezes trava a vida de uma pessoa. Então, muito obrigada pela disponibilidade de falar no assunto e estamos aí.